Quando a gente fala em relação a você manter a tua motivação, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é sempre aquele clássico que leva a gente a começar a estudar. Por exemplo, estabilidade, viajar, remuneração, às vezes, dependendo do contexto, você tem um trabalho de prestígio, ajudar a sua família e tal. São aquelas motivações assim que você mira no resultado final. O meu, e o que eu vou falar agora aqui não é nem sacanagem, mas eu acho que eu já cheguei a comentar isso no outro vídeo, um dos meus, né? Lógico, ninguém tem uma coisa só. Era ovo maltine do Bob's. Todo final de semana passava sempre na frente de um Bob's específico que tinha ali no Barra Shopping, que eu passava ali por dentro para pegar um ônibus. E sempre que eu passava ali na frente tinha aquela placa do ovo maltine com aquele cheiro que eu quase consigo sentir agora aqui. Eu passava, ficava babando e não tinha dinheiro para comprar aquele negócio. Aí eu ficava, caramba, como eu queria só passar aqui e comprar um ovo maltine. Aí uma das coisas que me fazia estudar para concurso era poder ter a possibilidade de tomar ovo maltine sempre que eu quisesse. Um spoiler, eu consegui tomar ovo maltine até enjoar. Então, Hoje em dia, o ovo maltino não é mais o problema. não é mais o problema. E quando eu paro para pensar, acho que metade das minhas motivações eram relacionadas à comida, mas isso daí já é um papo para outra história. Mas o que eu quero dizer? Esses objetivos finais, vamos botar assim, eles são o que vão dar o start para o nosso estudo. É aquela coisa assim, pô, quero isso, tu vai começar empolgado. Tanto assim, tanto é importante essa motivação inicial que eu tinha isso colado na minha parede. Diego deve lembrar que eu tinha lá o papel, lembra, com a remuneração dos carros que a gente estudava, tinha algumas outras coisas escritas do que eu queria Verdade. e tal. Isso é importante até para tu lembrar de novo ali. Só que a gente tem que ter em mente que isso é importante para dar o start, mas não vai ser o que normalmente vai manter a gente no dia a dia estudando ali. O que eu quero dizer com isso? Lembra aquilo que a gente falou lá no início do vídeo sobre compromisso? Compromisso vai ser o que vai fazer você ficar estudando todo dia até quando você não está com vontade. Aí eu vou voltar aqui, por exemplo, da academia. Acho que todo mundo aqui, se não todo mundo, praticamente todo mundo, já passou pelo famoso projeto verão. Tu pensa assim, não, vou entrar na academia e tal, até janeiro, pô, vou ficar com um corpo maneiro. Aí tu chega lá todo empolgado, tu começa, faz ali uma semana, um mês que seja de academia. Aí o tempo passa, tu esquece um pouco aquela empolgação inicial. Quando tu vê, tu só tá financiando o dono da academia ali e não tá mais indo para lá. E são poucas as pessoas que mantêm o hábito de continuar indo malhar todo dia. Essas pessoas, elas assumiram um compromisso com aquele projeto, seja por motivos estéticos, seja por motivo de saúde, enfim. O que faz aquela pessoa ir todo dia para a academia normalmente não vai ser o motivo inicial do projeto verão, vai ser uma espécie de compromisso com o resultado que aquela pessoa quer. Então, isso leva até a uma outra coisa que a gente falou aqui sobre o concurso público, você já ter ciência desde o início que ele vai ser um caminho espinhoso. A maioria dos dias que você acordar para começar a estudar, você não vai estar querendo fazer aquilo, vai estar querendo fazer mais um monte de outras coisas, vai ter um monte de coisa mais legal para tu estar fazendo. Só que tu tem que já saber de antemão que vai ser difícil, tu tem que saber de antemão que você vai acordar sem vontade, às vezes, com vontade de fazer outra coisa, para você já se preparar para esses piores dias. Acho que com relação a esse psicológico, é parecido com aquilo que o Diego também já falou em outro vídeo, já sobre o que a gente tem que fazer com as metas de estudo diário, você botar a tua quantidade de horas ali no que tu conseguiria fazer no teu pior dia. É a mesma coisa de você pensar no longo prazo. No meu pior dia, como que eu vou fazer para conseguir estudar? Você já tem que estar com a tua mente preparada para isso. Que nem a gente já falou, vão acontecer também imprevistos. Vão ter coisas que vão atrapalhar e você já tem que estar preparado aí para isso. Tem duas coisas que te ajudam, normalmente, a te deixar preparado para esses piores dias ali e você também manter a tua motivação no longo prazo. A primeira coisa para você manter a tua motivação no longo prazo é você tentar, no longo prazo, não enxergar o estudo como uma coisa negativa. Você tentar, no longo prazo, tentar enxergar aquilo como algo positivo. Vou dar um exemplo, aquilo que eu acho que eu já comentei também. Eu não era um aluno bom, eu sempre fui um aluno ruim, eu não conseguia aprender as coisas no colégio. Assim, no mínimo, eu achava que eu não era muito inteligente, assim, para eu ser bonzinho comigo aqui. Quando eu comecei a estudar para concurso, aconteceu comigo uma coisa que Diego também falou, que é sobre o concurso público ser uma tela em branco, que é você como se fosse ter uma chance de você recomeçar mesmo, porque quando eu comecei a estudar para concurso, demorou, mas eu fui aprendendo as matérias. Então, eu comecei a curtir o fato de eu estar aprendendo, porque eu não conseguia fazer isso no colégio. Aí, com o passar do tempo, o próprio ato de eu estudar em si e eu estar conseguindo aprender as matérias já era uma espécie de recompensa para mim. Então, eu não precisava nem de recompensas externas. O próprio fato de eu estar aprendendo já era uma coisa que me animava. Então, é bom você tentar, sei lá, tenta usar
que funcionar para você para tentar transformar o estudo num momento bom, num momento positivo. Você está adquirindo um conhecimento novo, você fazer analogias sobre o teu dia a dia, ver onde aquele conhecimento pode ser aplicado, enfim, tenta ver alguma coisa que faça com que esse momento de estudo ele seja agradável, em alguma medida. E a outra coisa, a segunda coisa que pode manter tua motivação no longo prazo, é você não negligenciar as metas menores, as metas que estão pelo meio do caminho. Você conseguiu fazer, tu botou tuas metas de estudo realista, você, pô, tá conseguindo estudar todo dia? Pô, parabéns, e parabéns de verdade mesmo, porque estudar todo dia, você manter essa constância é a primeira vitória que você tem. Ah, mas pensa, pô, mas eu estou conseguindo estudar 30 minutos. Pô, você conseguiu estudar 30 minutos antes? Não, pô, então, maravilha. Então já tenta curtir essa meta intermediária mesmo também. Você conseguiu cumprir tua semana de estudo? Pô, comemora isso de verdade mesmo. A gente já falou, eu e o Diego, a gente começou assim, a gente botou o início dos nossos estudos, eram 30 minutos, mas na prática a gente só conseguia fazer 15, os outros 15 a gente ficava conversando. Por cima, é. É, a média era mais ou menos essa. Depois a gente foi conseguindo aumentar, mas acho que quando eu olho para trás, só da gente ter conseguido aqueles primeiros 15 minutos todo dia sentado ali, aquilo já era uma vitória. E é uma coisa para você comemorar. Então, você não negligencia, não subestima essas pequenas vitórias que estão no meio do caminho. É a mesma coisa de você correr uma maratona. Se você for correr uma maratona, não é só o dia da maratona, você tem aquele treino antes que você faz. E se eu puder até fazer um adendo, Júnior, Aham, seria o seguinte: além de comemorar as pequenas vitórias e não subestimar a importância de dar valor a essas pequenas vitórias, uhum, seria não ceder à tentação que inevitavelmente vai vir de você se adiantar muito mais do que você consegue acompanhar naquele momento. O que eu quero dizer com isso? sim. Você colocou 30 minutos e você falou, bacana, consegui 30 minutos. E aí você tentar estender esses 30 minutos para chegar a 4 horas. E no outro dia não conseguir estudar porque está se sentindo exausto. Entendeu? Então, assim, no momento inicial, muito mais importante você fixar o hábito do que propriamente a quantidade de tempo que você vai estar ali percorrendo. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, né? Que a constância é muito melhor do que a quantidade de horas. Se você estudar 1, 2 horas, vamos botar assim, com qualidade todos os dias, é muito melhor do que você estudar 12 horas e tu não conseguir manter isso no longo prazo. Então, vem até algumas dicas adicionais, assim, sempre que você for fazer suas metas, tu botar metas claras, bem definidas, metas realistas, que foi isso que o Diego acabou de falar agora, metas que você sabe que vai cumprir, e você vai avançando sempre de forma realista também, não é para tu forçar muito, para tu não quebrar a máquina, né? Vamos botar assim. E sempre ter um plano de ação também, você fazer o seu planejamento de estudos, enfim, para você seguir. Se você tiver a condição de, às vezes, ter apoio de pessoas confiáveis mesmo, que, sei lá, que nem era o nosso caso, a gente estava em grupo, era um grupo de amigos ali que se ajudava e tal, pessoas que às vezes têm o mesmo objetivo que você, ou pessoas ainda que não têm o mesmo objetivo que você, mas que, pô, você sabe que são pessoas empáticas, que elas vão entender o que você está passando, pode ser bom às vezes você ter apoio dessas pessoas também. Claro, tu não vai contar isso para alguém que tu sabe que vai ficar só te enchendo o saco ou que vai tentar te botar para baixo. Você tem que achar pessoas que você sabe que vão genuinamente te ajudar. Tanto que esse também é um dos objetivos do site. Se você estiver precisando de algum apoio, tá, alguma coisa assim, às vezes até usa a área dos comentários aqui também, porque aí vocês podem, às vezes, fazer contato entre si e fazem uma amizade até para poder se apoiar mesmo nesse projeto de longo prazo que é o concurso. E, como a gente sempre fala, sempre pode contar com a gente e mandar mensagem também, se necessário. E, às vezes, você transformar até aquilo que eu falei, Netflix. Você, às vezes, no início dos seus estudos, ainda não está acostumado tanto com ritmo e tal, você pode ir botando essas coisas que você gosta para você se recompensar. Você fez ali o seu dia de estudos e tal, tu completou tua meta, tu vai lá, então assiste uma série da Netflix. Só que eu gosto sempre de reforçar para você usar como se fosse essas recompensas de início, como se fosse uma espécie de uma muleta mesmo, para você se acostumar. Mas você tentar manter o foco em transformar o próprio hábito de estudo, do ato de você estar aprendendo, de você estar estudando, como se fosse a própria recompensa em si. Você transformar aquilo num momento agradável para você, para não ser exatamente um sacrifício. Claro, não estou falando com isso que você vai, sei lá, vou marcar o final de semana, em vez de ir para o cinema com a minha namorada, meu namorado, eu vou ficar aqui estudando e tal, assim, não é isso. Mas você também transformar aquilo ali num momento que não seja exatamente um sacrifício para você. E aí, dois comentários adicionais aí, porque
nessa fala do Júnior, ele mencionou algumas coisas que a gente separou para falar no futuro. Primeiro, sobre a questão da constância, da motivação, que é escolha os seus porquês. O que eu penso é que o seu porquê vai ser o que vai te levantar da manhã quando você não conseguir levantar, sabe? Então, no próximo episódio do podcast, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E o segundo, que o Júnior mencionou também, na questão de você escolher com quem conversar, pessoas que possam ter algum tipo de empatia ou que estão passando pela mesma coisa que você, ou, na pior das hipóteses, que não piorem a situação e não te coloquem para baixo.